Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Glacielma Borges, professora de vocês da disciplina de Língua Portuguesa 1, que é a gramática, ok? Então, nós daremos início, a partir de agora, à nossa aula, finalizando mais uma semana de estudos, certo? Aproveitando a finalização de mais essa semana para reforçar com vocês, para que todos observem as aulas com atenção, para que todos respondam às atividades e retornem para mim essas atividades, certo? Que é muito importante para eu entender se vocês estão compreendendo o assunto de uma forma efetiva, ok? Então eu espero que esse ano todos se interessem, todos prestem conta das atividades para a gente ter um ano tranquilo de muito aprendizado. Então, nesse sentido, vamos dar início à aula de hoje, concluindo o nosso conteúdo de linguagem formal e informal, que nós estamos trabalhando já bastante durante esses dias com vocês. Vamos lá! Então, hoje nós iremos falar da linguagem formal e informal no sentido das variações linguísticas. Vamos entender um pouco sobre isso. As variações linguísticas comprovam a organização da língua. Ela não está encerrada nos dicionários ou gramática, certo? A língua, nossa língua de cada dia, não se encontra somente no dicionário e na gramática. Ela está viva na boca do povo, os seus verdadeiros donos. Então, nessa primeira informação que eu trouxe para vocês hoje, traz justamente um resumo da diferença, né, da separação entre a linguagem formal, que vem no dicionário e na gramática, da linguagem informal, que é a linguagem na prática, né, que é a linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa vivência em sociedade. Na língua falada não pode existir certo ou errado. Vocês concordam? O mais importante é que as pessoas se entendam, se compreendam e que a comunicação seja feita de maneira eficiente, ok? Muitas pessoas não escolarizadas, né, principalmente pessoas idosas que não tiveram acesso aos estudos formais na escola, elas têm grande conhecimento e grande capacidade de comunicação, certo? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A língua falada, ela não precisa, né, ela não tem essa obrigação de estar de acordo com a gramática. O importante é que a comunicação se faça de maneira eficiente. Você já observou que mesmo quem não domina as regras gramaticais é capaz de elaborar enunciados compreensíveis, certo? Então nós temos nossa comunidade, nossa sociedade tem regras internas que não precisam estar de acordo com a gramática. Senão, as pessoas não se entenderiam, né? Então, existem regras formais da gramática, existem regras sociais de uso das palavras. Mesmo não entendendo da sintaxe, que é a organização da língua, né? Somos capazes de colocar as palavras nos seus devidos lugares, respeitando o princípio da gramaticalidade e da inteligibilidade, né, da compreensão, elementos fundamentais para que a comunicação aconteça satisfatoriamente. Somos falantes hábeis, né? Nós possuímos bastante habilidade na comunicação, capazes de perceber quando e como empregar cada uma das variedades. Sabemos que há situações em que devemos preferir a variedade padrão, pois será a mais adequada, aquela que estabelecerá uma maior sintonia entre os interlocutores. Então, eu volto sempre ao exemplo da primeira aula sobre linguagem formal e informal da entrevista de emprego, né? A moça, ela estava numa situação formal de uma entrevista de emprego, mas ela utilizou de elementos extremamente informais para se comunicar com o empregador. E aí, na linguagem popular, né, deu ruim para ela. Por quê? Porque aquele ambiente não era adequado para aquele tipo de comunicação. Então, sabemos também que há situações em que as variedades não padrão, permeadas por suas gírias e regionalismos, cumprem a contento a missão de comunicar, certo? Nós temos muitas gírias e regionalismos, palavras próprias da nossa região, né, expressões da nossa região,
que não é padrão, que eu falo aqui no Piauí, mas lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, as pessoas não têm esse costume de falar. Então, isso aqui é não ser padronizado, né? O padrão é quando a língua acontece de maneira igual em todas as regiões. E no caso dos regionalismos, não. Em cada região específica tem uma maneira de se comunicar diferente. Não há problema algum em alternar os dois registros, o formal e o informal. O importante é observar a pertinência de cada um deles, né? A adequação, onde que eu uso de maneira mais adequada, pois um será mais adequado do que o outro, observadas as necessidades da comunicação. A linguagem foi feita para a comunicação, por isso comunique-se mais e sem medo de errar. E o estudo nosso de cada dia da gramática é essencial nesse sentido. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se comunica e quanto mais a gente escreve, gente, escrever nesse sentido é muito importante, importantíssimo. Nesse sentido, nós vamos comunicar cada dia melhor, certo? Então, nosso conselho é esse: estudem, pratiquem o texto e pratiquem a comunicação, né? Pratiquem também a linguagem falada, que isso vai tornar vocês ótimos comunicadores. E aí eu trouxe alguns exemplos. Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com a sua avó, Carminha, certo? Então, esse trechinho aí é de um texto de uma linguagem formal. E aí nós fizemos a transposição desse texto mais formal para um texto que enveredou pela informalidade. Vamos lá observar como foi que ficou. O doutor André foi até o portão esperar. Observem que o verbo não tem o R no final, certo? Então é bem informal. O doutor André foi até o portão esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar. Quando eles chegarão, né, olha, ele utilizou o verbo no futuro, quando o adequado seria um verbo no passado, certo? Então, futuro, AOTIO, passado, AM. Então, o adequado formalmente seria no passado. Quando eles chegaram em casa, a Lidiane estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, o bolo de milho cremoso. Tava, o padrão seria estava, ok? Então, aí é informal. Pra caramba também é uma gíria do nosso dia a dia, que faz parte da linguagem informal. E para concluir, aquele que ela aprendeu com a senhora Carminha anos antes da gente se casar. Com é a maneira informal de falar a palavra com, ok? E casa, casar, é a maneira informal de falar a palavra casar. O certo seria casar com o R no final, certo? O verbo casar. Então, essa foi a transposição, a mudança de linguagem padrão, formal, para a linguagem informal, certo? Então, com esse texto, com esse exemplo, nós finalizamos a aula de hoje de linguagem formal e informal relacionadas à variedade linguística, ok? Então, até a próxima.